Olá, galerinha, voltamos com o nosso quinto simulado do mês de setembro. Já são 5 simulados só do mês de setembro, tá? Agora a gente já tá no mês de outubro e essa quinta-feira já entra um novo simulado do mês de outubro. Toda semana tem um simulado para vocês no nosso site, tá? E o mais importante, não é só o simulado, a gente tem a correção em vídeo, é o que eu tô fazendo aqui agora para vocês, beleza? Então só tem uma forma de você ir mal em provas de concurso, pessoal. Só se você quiser. Então vamos lá. Olha a primeira questão, rapidão, tá? A velocidade, item 1, pessoal, simulado quinto mês de setembro, tá? A gente aprovação, mês de semana da aprovação, tá? E a gente já começa essa semana de outubro agora, hoje dia 4 de outubro já, a gente já começa com as questões, né, os simulados referente à semana, da primeira semana do mês de outubro. Então vamos lá. A velocidade de resposta do computador, ou seja, a velocidade de processamento do computador, pessoal, depende exclusivamente do hardware do equipamento em questão, tá errado, tá? Beleza? A velocidade de resposta não depende exclusivamente da parte física, né? A quantidade, por exemplo, de arquivos abertos influencia na velocidade do computador? Com certeza, tá? Por exemplo, entre outras coisas. A velocidade de internet, pessoal, depende unicamente do modem? Ou a quantidade de pessoas acessando aquela plataforma, o horário, tudo isso influencia também, tá? Então, a velocidade de resposta não depende exclusivamente da parte física, mas é quem manda na grande parte, tá? Então, falso item 1, questão muito legal, questões CESP, tá? A gente faz a questão, entende, fica muito antenado aqui das questões 2016, 2017. Vamos lá. Olha o exercício 2. A compactação de arquivos. O que é compactar arquivo, pessoal? É deixar o arquivo menor, não é isso? Né? E essa compactação pode ser feita via programas como o WinZip, que é um programa de compactação, tá? E também um carinho chamado de WinRAR. O WinRAR também é um programa de compactação. E a função desses programas, tá, é justamente deixar os arquivos o quê? Menor. Beleza? Deixa eu perguntar para vocês, vamos aproveitar essa questão, olha só. O tamanho do arquivo influencia, por exemplo, no download? Sim. O tamanho do arquivo influencia, por exemplo, no arquivo anexado para enviar e receber? Sim. Tá? Então olha que massa, a compactação de arquivos nem sempre apresenta resultados expressivos. Questão muito boa, verdadeiro, tá? Até aqui. Por quê, galera? Se você for compactar, por exemplo, arquivos MP3, praticamente você não ganha nada com isso, porque MP3 já é um arquivo compacto, não é isso? Embora normalmente resulte em otimização do espaço de armazenamento de arquivos. Essa é a função. Normalmente, o WinZip e o WinRAR são programas de compactação, a ideia é otimizar o espaço, mas nem sempre ele apresenta resultados expressivos, tá? Questão 2, questão muito verdadeira, tá? Muito legal de entender isso. Beleza? Olha só o exercício 3, pessoal. O Windows 7 está disponível nas edições Home Premium, Profissional, Ultimate e Enterprise. Na verdade está errado, tá? São 6 opções do Windows, tá? Tem aquela opção Starter também, já ouviram falar nela? Starter. Essa opção aqui, galera, esse Windows 7, né? É melhor nem ter computador de tão ruim que ele é. Quando você compra, por exemplo, computador nas Casas Bahia, ele vem com esse Windows 7, é muito ruim. Mas são 6 versões. Beleza? Só que ele falou o seguinte, ó, dessas opções, apenas as 2 primeiras contêm o recurso PIC. O que significa o recurso PIC? Vamos ver aqui na prática, ó. Recurso PIC é o seguinte, lembra quando você pega uma janela, pessoal, vamos pegar uma janela aqui, você consegue ver a transparência por trás da janela? Normalmente sim, tá? Então essa transparência quer dizer recurso o quê? PIC, a transparência por trás da janela. Mas a versão PIC, ela está disponível na versão Profissional, Ultimate e Enterprise. Na opção Home, não, tá? Então tá falso o exercício 3. Beleza? Não são todas as versões que ele traz pra gente o recurso PIC. E sim na versão Profissional, na versão Ultimate e na versão Profissional. E na versão Enterprise. O que é o recurso PIC, pessoal? É aquela transparência do Windows 7, por exemplo. O Windows 7 tem uma interface gráfica chamada de Aero. E essa interface gráfica chamada de Aero traz o recurso Flip 3D, que você balança a janela para a direita e para a esquerda e minimiza de trás, tá? E assim por diante. Beleza? O Windows 8 também tem uma interface gráfica chamada de Metro, que não traz o botão iniciar, então não foi muito agradável não. E o Windows 10 traz uma interface gráfica chamada de Modern, tá? Então essa interface gráfica chamada de Modern, tá? É a interface gráfica do Windows 10, beleza? Fechou? Lembrando que o Windows, pessoal, além da interface gráfica, ele tem a interface não gráfica. E o que seria interface não gráfica? O prompt de comando. Então, quando você clica no botão iniciar do Windows, olha aqui, surge a opção prompt de comando. Você pode digitar CMD. Quando você digita CMD, ele abre para a gente o prompt de comando, que é justamente você digitar comandos através de interface não gráfica. Professor, eu preciso decorar os comandos. Claro que não, mano velho. Você tem que entender a ideia. Por exemplo, vamos lá.
tem milhões de comandos, não vai decorar isso. Mas tem um comando que às vezes pode cair que ajuda você, como por exemplo, ipconfig, config IP, ipconfig, faz o quê? Mostra a configuração de endereço IP. Tá? Aí nós temos aqui, ó, ping. Quando você digita ping www.terra.com.br, ping qualquer endereço de site, você descobre o endereço IP desse servidor, tá? Isso aqui é muito legal. Tudo bem? www. Por exemplo, ping, né? www.professordeodatoneto.com.br, tá? deodatoneto.com.br. Então você descobre o endereço IP do site do professor Deodato Neto. Beleza? Então, galera, não precisa decorar, mas existem os comandos, tá? E realmente o prompt de comando é acionado através de um comando ecmd, um arquivo executável. Você pode clicar no botão iniciar do Windows, digitar cmd.exe ou só cmd, que ele vai abrir o prompt de comando para você. Tudo bem? Então, o Windows 7, o prompt de comando pode ser utilizado, pode ser obtido por meio do recurso do arquivo executável cmd.exe verdadeiro, exercício 4, tá? Clicou no botão iniciar, digitou cmd, ele vai abrir o prompt de comando. Então, resumo. O Windows pode ter interface gráfica e interface não gráfica. A interface gráfica é o prompt de comando. Vamos lá? Maneiro demais, galera, olha só. Ao contrário de um software proprietário, o que é um software proprietário? O código-fonte é o quê? Fechado, eu não altero. Eu só uso esse programa da forma que eu não veio de fábrica, tá? Ao contrário de um software proprietário, o software livre ou o código aberto permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo, certo? O Linux, na verdade, é o nome dado a um projeto, o projeto GNU, Projeto de Programa Livre. A gente vê muito bem isso na aula de Linux no curso da Anvisa, no curso da Carreiras Policiais, no curso da Carreiras Bancárias. Já adquira o seu curso aí no site, tá? O GNU Linux é um exemplo de sistema operacional Linux, usado em servidores, verdadeiro exercício 5. Linux é o nome dado apenas a um projeto, tá? Chamado de Projeto de Programa Livre. Muito legal isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. 6. Quando se liga o computador, o sistema operacional é acionado. Quando você liga o computador, você faz um chamado boot. A BIOS é acionada, ela carrega a parte física e entra em execução o sistema operacional. Quantos sistemas operacionais existem para vocês, candidatos de prova de concurso? 2. Quem são eles? Windows e Linux. E mais nada. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. Quando se liga o computador, o sistema operacional é acionado, possibilitando inicializar e gerenciar o hardware e tornando possível a utilização pelo usuário. O Linux e o Windows são sistemas operacionais distintos e possuem comandos diferentes. Sim, pessoal, tem comandos diferentes para executar a mesma tarefa, né? Beleza? Como listar arquivos em um diretório, por exemplo, né? Se você tiver na interface não gráfica do Linux, para listar arquivos, existe um comando chamado de ls. E no Windows é um comando chamado de dir, tá? Mas, enfim, existem comandos específicos para a mesma tarefa. Verdadeiro é o exercício 6. Os comandos podem variar conforme o sistema operacional, tá? Verdadeiro exercício 6. O que o Windows e Linux têm em comum? São os sistemas operacionais. Olha só. 7. Nos computadores com o sistema operacional Linux e Windows, o extravio do disco rígido não gera risco no vazamento de informações. Cara, imagine que o seu computador, pessoal, tem várias fotos de nudes, cara. Fotos suas, fotos do parente, sei lá, né? Beleza? E roubaram o seu computador. Bicho, fudeu. Né? Não, mas lá no Windows tem aquela senha não adianta de nada. Aquela senha só serve para parente não mexer no computador. Se o ladrão tiver tempo, ele vai pegar o HD, ele vai colocar um CD de instalação e ele vai ter acesso aos arquivos, tá? Beleza? Então tá errado esse item. Uma vez que esse sistema, o armazenamento de dados é realizado por padrão, parâmetro padrão, emprego de criptografia simétrica, tá errado. Tá? Errado esse item. Galera, mas é possível você empregar criptografia? É possível. Tem um recurso no Windows chamado de BitLocker. E esse BitLocker é o recurso que codifica as informações da unidade C. Se alguém roubar o seu computador, está protegido. Ele vai ter que ter um código para abrir. Senão, ele vai ter que formatar o HD, mas não vai ver as suas informações, as suas imagens comprometedoras. Não é isso? Beleza? Tudo bem? Então, o BitLocker, não é isso? Ele é um recurso que permite justamente fazer isso. Olha o exercício 8, pessoal. O formato ODT, o que é ODT? Formato de documento o quê? Aberto, tá? Utilizado em plataformas de edição de texto do BROffice, é nativamente adotado na plataforma de edição de textos no Windows. Certo, errado esse item? Errado. ODT é nativamente de quem? Do Linux. ODT é nativamente do ITER, tudo bem? Beleza? Então, em plataformas de textos do Linux. Não quer dizer que o ITER não possa funcionar no Windows, porque ele funciona assim, tá? Então, tá falso o exercício 8. Beleza? Olha o exercício 9, que legal. Galera, deixa eu perguntar para vocês. Acabou a memória RAM, tá? O computador continua ou trava? Continua.
existe um espaço do HD chamado de memória virtual. E essa memória virtual faz um empréstimo para o HD. Esse empréstimo é chamado de paginação. Tá? Então a memória virtual é quando acaba a memória RAM, o HD, que é o amigão, começa a emprestar, e esse empréstimo é chamado de paginação. Tá? Então olha só, dá uma olhada no exercício 8. Em computadores com sistema operacional Linux e Windows, tudo bem? O aumento da memória virtual possibilita a redução de consumo de memória RAM. Está errado. O aumento de memória virtual é o aumento de consumo de memória RAM também. Se eu estou emprestando mais, quer dizer que eu estou usando mais memória RAM. Falso exercício 9, a gente vê muito bem isso no nosso curso específico, tá? E o exercício 10, no Excel 2010, 2013, o recurso Web App, que na verdade é o Office Online, né? Permite acesso a pastas de trabalho por meio de navegadores de internet online, né? Computação nas nuvens. Com esse recurso é possível compartilhar planilhas eletrônicas, independentemente da versão do Excel instalada no computador do usuário verdadeiro, tá? Por que está verdadeiro esse item, cara? Porque a computação nas nuvens é justamente isso. Você pode rodar uma planilha, uma apresentação, um arquivo do Word nas nuvens, sem a necessidade de instalar e nem a necessidade de ter uma versão específica de programa instalado no seu computador, tá? Isso é tão famosa a computação nas nuvens. Beleza? Então esse foi o nosso simulado 5. Essa semana, em outubro, a gente já começa o nosso simulado 1 do mês de outubro, tá? Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Está muito legal os nossos simulados, pessoal. Toda semana, sem exceção, tem um simulado. Toda semana, sem exceção, tem um simulado. Então, para você que pretende passar em concurso público, é aqui comigo, tá? Beleza? Então, essa é a ideia, essa é a vantagem. E para você que ainda não comprou, a turma de exercício já compra, já está no site. Para você que não comprou ainda, a turma de teoria, né, da Anvisa, da Polícia Civil, da Polícia Federal, já compra, tá? E para você que quer começar a estudar para concurso público, adquira o curso completo. Então, é agora, não perde tempo, tá com desconto especial, tá? Tamo junto, pessoal. Essa é a minha obrigação. Me adiciona agora no Instagram aí, tá? Todo dia tem dica. Então estuda sem forçar. Eu não quero que você chegue e fique estudando 4 horas de informática por dia, não. Eu quero que você naturalmente vá pegando as coisas aqui comigo, tá? Beleza? Valeu pela participação. Tamo junto, obrigado. Agora no mês de outubro já começa a primeira semana do mês de outubro. Bom mês de outubro de estudos para todos, pessoal. Lembrando que tá chovendo de concurso. É hora de você se preparar de verdade. Valeu, tamo junto. Obrigado.